Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar para Manaus e para todos os municípios o programa Panorama Jurídico. E você pode participar pelas redes sociais e pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. O afeto é fundamental para a família. É importante destacar que no Brasil não possui previsão constitucional, seja quanto à relação homem-mulher e filhos. Porém, mesmo diante desta não previsão, o afeto vem ganhando cada vez mais importância para o conceito de família, tornando-se, inclusive, para alguns doutrinadores e para a jurisprudência pátria, o principal suporte fático para a incidência das normas do direito de família. Pode-se dizer que o afeto é sinônimo de amizade, amor, apego, benevolência, fraternidade, simpatia, ternura, compaixão e companheirismo. Assim como mudam os fatos, o direito também muda. Para acompanhar essas mudanças e assim ofertar aos jurisdicionados uma segurança jurídica. Até porque, dentre as funções do direito, encontra-se a de regulamentar o comportamento do ser humano. As relações intersubjetivas, justamente deste pensamento. Pode-se dizer que o direito é feito pelos homens e para os homens. Dentre as mudanças do mundo contemporâneo, quero destacar a alternância significativa ocorrida na família, ocasionando para alguns autores o novo conceito de família, pautado pelo afeto e dignidade da pessoa humana. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. De segunda a sábado, José Luiz da Atena de frente com a realidade e sempre a serviço do cidadão. Brasil Urgente. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. O nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, desde 1998, Dr. Luiz Cláudio Cabral Chaves. Ele é titular da 4ª Vara de Família do Tribunal do Amazonas, vencedor do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, conferido pela própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, no ano de 2008. É formado pela Universidade Federal do Amazonas. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Bom dia. É uma satisfação estar aqui. Doutor, começando, nós gostaríamos de entrar num assunto que é muito interessante, muito brilhante esse trabalho que o senhor está desenvolvendo. Um trabalho, inclusive, em parceria com a UFAM, um projeto Capacitar e Conciliar, né, que é coordenado pelo professor doutor Adriano Fernandes. Ele, inclusive, já esteve aqui no programa. Então, esse projeto, em parceria com a UFAM, ele está sendo muito louvado, está sendo muito apreciado. Realmente é uma inovação, porque a preocupação que o senhor tem com a celeridade dos processos, com o andamento, a agilidade. Recentemente, houve 150 audiências, né? Tem 60 estudantes finalistas de direito sob a sua monitoria.
Então, esse projeto ele é muito audacioso, ele é muito assim, amplo e está tendo um resultado eficientíssimo. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público de casa como que realmente está funcionando, se está tendo alguma dificuldade, se o retorno realmente é garantido e se a população, o jurisdicionado, está tendo satisfação com esse projeto todo. Veja, promover o acesso de todos à justiça tem sido o grande desafio do nosso tempo. A justiça no século XXI, ela está erigida sobre 2 pilares básicos, que é a diminuição do tempo de duração dos processos e o aumento do rol dos atendidos pela justiça. Então, diante desses princípios, foi criado o projeto Justiça Eficaz. Nós passamos a desenvolver, a partir de 2012, em parceria com a UFAM, na 4ª Vara de Família e Sucessões de Manaus. Como é que se dá o projeto? São dois projetos distintos. O Justiça Eficaz, que consiste em realizar as audiências em regime de mutirão em parceria com a UFAM. Essa parte é coordenada lá pela 4ª Vara de Família. E existe uma parte coordenada pela UFAM, que é selecionar os alunos, os estudantes finalistas do curso de Direito, sob a coordenação do professor Dr. Adriano Fernandes, que são capacitados para conduzirem as audiências de conciliação. Veja, existem vários fatores que fazem a justiça não ser célere, não chegar, para não se garantir a razoável duração do processo. São fatores legais e fatores de ordem estrutural. Os fatores legais nós não temos como resolver, porque dependem da legislação, de mudanças disso ou daquilo nos códigos. Agora, os fatores estruturais, aí é que surge essa parceria com a UFAM, porque, veja, para capacitar 60 pessoas com formação jurídica para realizar as audiências, por exemplo, imagina como que o tribunal vai fazer um concurso para colocar 60 pessoas para conduzir audiências. Então, não tem como dar essa resposta. Você tem uma demanda em massa. Então, é preciso criar mecanismos para responder em massa também para a população, porque é preciso dar uma resposta para aquela pessoa que está esperando há 6 meses, 1 ano, às vezes até mais pela sua audiência. Então, com essa parceria entre a UFAM e a 4ª Vara de Família, nós viemos, ano após ano, cumprindo todas as metas, principalmente aquela chamada meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, que é julgar mais processos do que aqueles que são distribuídos para aquela serventia. Isso foi feito e foi dado agora um segundo passo, que é levar essa experiência que está cadastrada entre as boas práticas da justiça no Brasil, está entre as 1000 boas práticas da justiça no Brasil, esse do projeto Justiça Eficaz e do Capacitar e Conciliar com a UFAM, e ampliar lá para a Zona Leste. A Zona Leste de Manaus é uma das mais populosas, ela e a Zona Norte. Então, o que ocorre? Nós temos 12.000 processos, sendo 8.000 processos de conhecimento, aqueles processos que estão no início, lá na primeira fase, e 4.000 execuções, ou seja, para fazer cumprir aquelas decisões que estão lá já originadas do juízo. Então, é um grande desafio conciliar acesso à justiça, dignidade humana, razoável duração do processo, com realidade, para fazer isso chegar efetivamente ao cidadão. Então, para que isso acontecesse, para que a justiça se faça presente e resolva os conflitos, ao invés de institucionalizá-los, conferindo maior celeridade, é que foi criado esse projeto Justiça Eficaz. E vem agora mesmo, na semana passada, nós estivemos lá na Escola Samuel Benchimol, no São José 2, e realizando lá essas 30 audiências simultâneas com os estudantes da UFAM, e realizamos em 1 dia e meio 300 audiências, nas quais 214 com obtenção de conciliação, quer dizer, um índice de 71% de conciliação. Isso é um avanço fantástico. Um índice muito elevado, né? Muito elevado, veja, é um índice muito elevado de conciliações, levando em consideração sobre as audiências efetivamente realizadas. Agora, há grandes desafios também, principalmente nos bairros mais carentes de Manaus, levar à justiça. Essa questão dos alunos, são finalistas, o senhor observa que eles têm um bom aproveitamento quanto a esse treinamento, eles conseguem fazer uma boa conciliação, eles trabalham bem nisso aí?
o resultado depende deles Olha, também? notamos assim um entusiasmo imenso dos alunos, dos estudantes. Por quê? Eles têm a oportunidade de vivenciar na prática os 5 anos do curso de Direito. Então estão lá no último período, já na ponta, lá prestes a sair, e tem uma experiência prática. Muitos, é a primeira vez que estão conduzindo Muito ali a audiência. Então, e outra, a universidade é pública, então eles não pagaram mensalidade para estar ali. E é uma oportunidade que eles têm de devolver à sociedade o investimento que foi feito neles. Isso é muito importante. Então é uma conjugação. Então é bom para os estudantes, é bom para o FAM enquanto instituição, que através de um programa de extensão colabora para que a justiça chegue mais rápido até as pessoas, e é bom para o Poder Judiciário, que combate a morosidade da justiça. A morosidade é assim um grande mal da justiça historicamente tem sido um grande mal da justiça. E eu digo a você, assim, uma coisa que me incomoda enquanto juiz de direito é a parte, às vezes, esperar, assim, está sempre assim, o processo é algo sempre voltado para o passado, entendeu? Sempre assim as pessoas ficam contando o tempo e nós não queremos isso. Nós queremos resolver os conflitos ao invés de institucionalizá-los. Essa parceria com a UFAM foi fantástica, realmente. Isso aí vai dar um impulso hoje e sempre nos processos, né? Ah, não tenha dúvida, porque veja, 30 audiências, veja, vamos lá, 10ª vara de família, todos os dias são realizadas quantas audiências lá por dia? 10, 12. Na 4ª vara de família que eu atuo, que tem 2.500 processos lá no Fórum Enoque Reis, realizamos aí também 8, 10 audiências por dia. Então, veja, foram em um dia e um meio realizadas 300 audiências. E foram realizadas na sexta e no sábado, que é o dia que a escola não funciona, que é uma escola só para adultos lá, essa escola Samuel Benchimol, muito boa, uma escola municipal. Então, veja, as audiências são realizadas numa escola municipal, então a prefeitura cede a escola, na verdade, é a UFAM, os estudantes, tudo gratuitamente. É uma escola bem estruturada, com sistema de som, com ar-condicionado, com auditório para 500 pessoas. E outros mutirões nós já realizamos também no Clube do Trabalhador, no SESI, que a FEAM, a Federação das Indústrias, que é a dona lá, também tem apoiado o projeto. Já fizemos semanas de conciliação lá. A semana de conciliação que nós fizemos ano passado, em novembro, lá, teve um índice de 82% de conciliação sobre as audiências realizadas. Foi fantástico mesmo, né? Foi, mas lá nós realizamos cerca de 200 audiências, agora foram 300. Então veja só o número significativo de audiências. Uma média de 20%, ficam apenas 20%, consegue conciliar 80%. 80% realmente, 70%, 80%. É um índice, inclusive, superior ao que nós obtemos diariamente no Fórum de Justiça. Doutor, essa questão das questões de família, familiares, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor. Gostaria de saber sua opinião. No dia 18 de março de 2016, nós todos sabemos do meio jurídico, algumas pessoas curiosas também, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, não é verdade? Eu gostaria de que o senhor nos informasse se o novo CPC, como é conhecido, tem trazido alguns avanços no direito de família, se trouxe alguma eficácia. Por exemplo, se a questão do devedor dos alimentos, aquele que tem dificuldade para pagar, se ele deu mais ferramentas para a justiça mobilizar alguns critérios para que force o devedor dos alimentos a pagar os alimentos, porque aquele que depende daquilo pode passar fome, não pode passar fome. Então, existem aqueles meios coercitivos que o novo código prevê. Por exemplo, colocar o nome do devedor dos alimentos no Serasa, no SPC, tirar a CNH dele, o passaporte. São medidas coercitivas que realmente deixam o devedor dos alimentos numa situação difícil. Só o fato de colocar ele no SPC e no Serasa, como é que ele vai comprar um celular, comprar uma roupa? Então, está sendo eficaz assim, essa questão dessa previsão? Olha, o novo CPC na área de família, na minha opinião, trouxe grandes avanços. Claro que é impossível agradar a todos. Então, há quem enxergue alguns retrocessos também. Mas sobre os avanços, você mencionou aí vários avanços. Então,
esse principalmente favorece as pessoas mais humildes. Essa questão de colocar o nome no Serasa, porque é uma alternativa à prisão, a você decretar. Se você sair decretando a prisão de todo mundo, você usa um método desse coercitivo que também é eficaz e favorece os devedores de pensão, aquelas pessoas mais pobres que devem pensão. Por quê? Porque nós sabemos, isso é um dado estatístico, se você for perguntar de qualquer pessoa que trabalha no comércio, ele sabe, as pessoas mais humildes são as que têm o maior empenho em manter o nome limpo, de não ter o nome sujo, porque elas precisam comprar crédito na praça. Então, você colocar o nome de uma pessoa dessa no Serasa, ao invés de mandar prendê-la, vai ser uma medida tão eficaz quanto a medida de prisão, porque ela precisa ter o nome para poder comprar crédito. Às vezes, por incrível que pareça, as pessoas mais abastadas economicamente, elas não se importam de ter o nome no SPC, no Serasa, porque elas não compram a crédito, isso daí para elas e nada é a mesma coisa. Para essas, infelizmente, só mesmo talvez a prisão seja uma solução eficaz. Claro que nós não queremos isso, é importante ressaltar o seguinte, a maior parte dos devedores de pensão, a maior parte mesmo cumpre as suas obrigações. Então, há uma menor parte que resiste, talvez um terço dos processos, as partes resistem a pagar. E muitas dessas podendo pagar a pensão alimentícia, não pagam porque veio no processo de alimentos assim, um instrumento para atingir o outro, às vezes para forçar o outro a entregar a guarda dos filhos. Então entrega para mim que eu é que vou cuidar dos filhos. Ou às vezes porque o sujeito acha que se separou daquela mulher, ela não tem mais obrigação com os filhos, só com a nova família que constitui. São uma série de ações, mas, de uma maneira geral, eu acho que o novo CPC trouxe grandes benefícios. Por exemplo, outro benefício, que você nem me perguntou no CPC, mas eu já vou falando logo. Ótimo. Por exemplo, privilegiar os métodos alternativos de solução de conflitos, como a mediação, como a conciliação, como a arbitragem. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa, ao receber uma citação, ela não vai à cópia da petição inicial. Quantas vezes, meu Deus, a pessoa recebe aquela petição inicial e fica envenenada com o que foi escrito lá, que consta lá, mas isso não é verdade, isso já atrapalhava uma eventual conciliação. Chega lá, a pessoa só recebe a inicial se não tiver acordo, se não tiver conciliação. Aí que sai de lá com o prazo para apresentar. Tem um efeito pedagógico. Né? Isso foi um grande avanço. Né? E só para fazer assim, para contrabalançar, para não ficar só elogiando, também, diversamente dos advogados adoraram essa parte, que os prazos todos são em dias úteis, os prazos do novo CPC. Sim. Mas isso, agora do outro lado, para quem está aqui no judiciário, e com isso fez os processos andarem menos rapidamente, entendeu? Então, os prazos todos em dias úteis, por exemplo, aumentou. Eu tinha, antes do novo CPC, no máximo realizava as audiências lá de conciliação em 30 dias, 35. E hoje não é mais possível, hoje dobrou, é para 60 dias. Mas, assim, digamos que isso é uma coisa mínima. Os benefícios foram muito superiores. Muito superiores. Essa que é a realidade. E o novo CPC marcou grande avanço, sobretudo para contribuir para a cultura de paz na sociedade. Entendeu? As pessoas, às vezes, utilizavam o processo como um instrumento, e ainda usam muito, como um instrumento para atingir o outro. Vou entrar com essa ação contra você, esse processo, aquele outro. Quando, na realidade, essas demandas, elas podem se resolver em 20 ou 30 minutos, as pessoas conversando. Muitas vezes a mãe ainda está com aqueles resquícios da separação. Ou o pai, depende, às vezes, o que deu causa à separação, não entendeu? Faz acordo, eu acho assim, que o grande desafio num processo é mostrar que os maiores beneficiários dos processos na área de família, invariavelmente, são as crianças ou adolescentes. E esses são os primeiros que sofrem, são os mais vulneráveis, por exemplo. É verdade. Entendeu? Então, esse é o grande desafio do conciliador, da pessoa que vai conduzir uma mediação, mostrar que o processo não pode ser uma arma para atingir a outra pessoa, que ao atingir o outro, você vai estar fatalmente atingindo seus filhos também, seus descendentes, as pessoas que você mais ama na vida. Em regra é assim. Doutor, estamos focando o assunto na questão familiares, família. Eu gostaria de saber a sua opinião, qual a sua percepção sobre a união homoafetiva? Eu acho que as pessoas não podem ser discriminadas por causa da orientação sexual. Todos têm o direito a serem felizes, as pessoas nascem para serem felizes.
E o afeto hoje ocupa uma posição privilegiada no ordenamento jurídico brasileiro, tanto nas decisões, na chamada jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, quanto na doutrina. São duas das fontes do direito. Nós sabemos que o direito tem a lei, a doutrina e a jurisprudência e os costumes como fonte. Isso. Então, às vezes, as pessoas pensam que o direito pode ser resolvido só com base na lei. Isso não é assim. Então, pode ser resolvido também com base na doutrina, na jurisprudência, que são justamente as interpretações que se dá às leis. E eu acho que não podemos, em pleno século XXI, continuar discriminando as pessoas, quando a própria ciência hoje já discute muito essa questão do gênero, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Doutor, recentemente o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte maior no país, decidiu que as questões patrimoniais, de heranças, que entre casamento e união estável, assim como união homoafetiva também, os direitos são iguais da questão patrimonial dos herdeiros. Como o senhor vê essa decisão? Olha, eu vejo como assim um avanço natural da sociedade. Veja, o comportamento mudou. A gente aprende na faculdade que a sociedade evolui mais rapidamente que as leis, que o processo legislativo sempre está a reboque da sociedade. E a jurisprudência espelha de maneira mais eficaz o comportamento da sociedade. Então, veja, quando eu entrei na faculdade, em 1990, eu até já estou revelando a minha idade aí, mas não tem problema não, tenho 45 anos. Veja, então, o que acontecia ali? A gente tinha o chamado direito alternativo. O direito alternativo era muito debatido com amor nas faculdades e tal, porque nada mais era o direito alternativo do que o Supremo Tribunal Federal faz hoje. Aquela questão proativa, entendeu? De se interpretar, de se decidir as questões com base nos princípios gerais do direito. Então, foi com base nesses princípios gerais do direito que o Supremo começou equiparando a união estável ao casamento, depois abriu caminho para reconhecer as uniões homoafetivas, e eu acho que é por aí. Nessa questão especificamente das uniões homoafetivas, das questões relacionadas ao gênero, me parece assim que não há nenhum debate mais no Brasil. A gente já não vê... vou lhe comentar. Quando eu tive um caso para julgar, a questão da mudança de gênero e nome no registro civil, sem a necessidade... Esse é muito... Hoje, esse aí não existe polêmica nenhuma. Se autorizar uma pessoa que fez a cirurgia de redesignação sexual, para aquela chamada troca de sexo, e faz a cirurgia e, sei lá, tirou o pênis, colocou uma vagina no lugar, não vejo mais nem debate disso, daí é tranquilo você deferir a mudança de gênero e nome no registro civil, para que essa pessoa tenha a sua identidade de gênero reconhecida. Mas há uma discussão muito grande, ainda remanescente, sobre o que fazer nos casos de identidade de gênero, quando não há cirurgia de redesignação sexual. É o caso do travesti. A pessoa se veste como mulher, tem aparência de mulher, só que tem um nome masculino e tem o órgão sexual masculino. Então, eu acho que as pessoas não podem... A sexualidade independe do gênero. As pessoas confundem muito sexualidade com orientação sexual e gênero, com tudo isso. Tem nada a ver. Uma pessoa, veja, se enxergar como homem, como mulher, não tem nada a ver com a sua orientação sexual. Exemplo, uma pessoa pode, muito bem, fazer uma cirurgia de redesignação sexual, tira o pênis, constrói uma vagina e se veste toda de mulher e se relaciona sexualmente com outra mulher. Isso, do jeito que tem pessoas, homens e mulheres homossexuais, tem o transexual que é homossexual. Então, vejam, o grande problema na sociedade que eu vejo hoje, na era da internet, é que todo mundo quer ter opinião sobre as coisas e às vezes as pessoas não dominam os conceitos elementares. Pois isso aqui é o problema, porque dominar tudo isso, que é muito complexo. Isso é uma questão muito complexa. Você sabe que antes de decidir esse processo da questão da mudança de gênero em nome da Registro Civil, eu fiz uma audiência pública para debater com a sociedade mesmo, para amadurecer o tema, para não chocar a sociedade com uma eventual decisão positiva. Mas eu achei interessantíssimo. Pois mas aí nós fomos procurar psicólogos com opinião contrária ao reconhecimento da identidade. Não existem.
Se existem, é só nos comentários lá na internet que as pessoas fazem. Então você tem... E as pessoas que se opõem a isso, basicamente não utilizam argumentos jurídicos, não utilizam a Constituição Federal, não utilizam as leis do país, elas utilizam argumentos religiosos. E veja, e a separação entre o Estado e a Igreja foram conquistas da humanidade. Então nós não podemos, por exemplo, eu sou juiz de todos, eu sou juiz dos católicos, dos evangélicos, dos muçulmanos, dos ateus, e dos homens e mulheres, dos presos, eu sou juiz de todos, entendeu? Então eu não posso, agora claro que eu tenho a minha religião, eu sou um católico, entendeu? Frequento a igreja, frequento inclusive a igreja da minha esposa, mas eu não posso, que é evangélica, agora eu não posso impor, enquanto agente do Estado, o meu credo a todas as pessoas. Eu posso impor a Constituição Federal, eu posso impor as leis do país, e é nesses termos, com base na dignidade humana, no acesso à justiça, que são decididas essas questões relacionadas ao gênero. Certo. Só voltando um pouquinho no assunto que o senhor abordou muito bem aí, sobre essa questão desse processo que o senhor julgou, que teve até uma audiência pública. Quer dizer, o requerente, ele não tinha feito a cirurgia de retirada do pênis. Não. Então ele requereu a mudança de nome e de gênero. Isso. Foi concedido para ele. Foi. Agora, a pergunta que eu faço, porque eu tenho certeza que muitas pessoas também têm essa interrogação. Ele não vai tirar o pênis. Não. Ele vai ficar com o pênis. Exatamente. Vai ficar, com o órgão masculino, mas com o nome feminino, sexo feminino, em todas as... É exatamente o ponto central da decisão, porque, veja, o gênero, a pessoa se ver como homem ou como mulher, não diz respeito não diz respeito àquele... Exatamente o ponto, porque não diz respeito àquela pessoa, é uma mulher aprisionada dentro de um corpo. É o que diz a psicologia, é um outro ramo do conhecimento humano, entendeu? E essas pessoas têm... Imagine uma pessoa que se vê como mulher, que age como mulher, entendeu? Mas que se veste como mulher e que aí tem um nome masculino, que é João. Aí você chama numa oferta de emprego, numa entrevista de emprego, alô, seu João José está aí chega lá, é uma mulher. Chega lá, você olha, é uma mulher. Essas pessoas... elas sofrem bullying na escola, depois na universidade, muitas não conseguem se formar e acabam sendo empurradas. O que sobra para essas pessoas? Viver à margem da sociedade, acabam indo para a prostituição, porque não sobra outro caminho para essas pessoas, entendeu? Então, o direito no século XXI, o maior desafio para o direito, eu falei no início do programa, é incluir as pessoas e não excluir. Entendeu? Então, eu acho que a sociedade precisa avançar no sentido de reconhecer. E outra, todas as vezes na história, então eu falei aqui do embate que há, o aparente embate que há entre ciência e religião. De um lado você vê os profissionais que trabalham na área com uma opinião, e você não encontra as pessoas que são da área científica contra isso. Então, as pessoas utilizam argumentos religiosos. Então, veja, e nós já sabemos o que acontece. Quantos anos a igreja levou para pedir desculpa dos indígenas por ter mutilado a cultura deles? Quantos anos levou para a igreja reconhecer a teoria como verdadeira, a teoria do Galileu Galilei, entendeu? Que impôs esse homem terminar os últimos 9 anos preso e morreu preso porque ele não quis desdizer, simplesmente porque ele se negava a confirmar que a Terra era o centro do universo, que o nosso planeta fazia parte de um sistema solar, que estava dentro de uma galáxia, entendeu? Então, agora, muito tempo depois, 200 anos depois, 300 anos depois, de, sei lá, da morte dele, finalmente se pediu desculpa e se reconheceu que ele estava certo. Então, a pergunta que eu lanço aqui é a seguinte: quanto tempo a nossa sociedade vai levar para pedir desculpa dessas pessoas que vivem à margem da sociedade, dos transexuais, entendeu? É verdade. Doutor, o nosso papo está excelente, o senhor está dando uma aula de direito de família, mas o nosso tempo é muito exíguo, já chegamos ao final. Mas ainda temos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Aquilo que o senhor acha que ainda seria importante acrescentar? Eu acho que isso, eu acho que o grande desafio realmente para nós, operadores do direito, é fazer a justiça chegar mais rápido às pessoas.
resolver os conflitos ao invés de institucionalizá-los. Eu acho que aumentar o rol dos atendidos pela Justiça e diminuir o tempo de duração dos processos são coisas fáceis de falar e difíceis de fazer. Então, toda a minha caminhada aqui tem sido nesse sentido, de promover o acesso de todos à Justiça. Me incomoda, enquanto juiz de direito, ver os processos demorarem muito mais. Existem questões estruturais, para isso também legais. Não cabe ficar chorando e reclamando e dizendo, falta isso, falta aquilo. É preciso dar uma resposta para o cidadão, né? Agir. Então, essa que é a palavra, ação. E todos nós podemos fazer aquele algo mais. Esse tem sido o esforço e acho fantástico essa união lá da 4ª Vara do Projeto Justiça Eficaz com o Capacitar e Conciliar da UFAM, porque você nos permite ficar próximo da juventude. E se há alguém que sonha, são os jovens, não é verdade? E a gente se mantém jovem com aquele ideal de faculdade, de dizer, poxa, eu vou fazer a diferença. Eu acho que essa é a questão. Todos nós devemos lutar para fazer a diferença na área que a gente trabalha. Ótimo, perfeito. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Quem chegou neste momento, no final, eu gostaria de informar que a entrevista hoje foi com o doutor Luiz Cláudio Chaves, titular da 4ª Vara de Família. Ele esteve hoje aqui gentilmente nos dando essas dicas excelentes sobre família. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa.